first went out with the broker to view it, we weren't aware of what house it was. It was after we decided that we liked it that she said, I don't know if I should have told you before you saw the house or if now's the appropriate time. But this is the house where the DeFeo slaying took place. George, first of all, can you tell us something about the house itself? It's not that old a house, is it? No, it was built in 1928. It has superb workmanship. All carved moldings, hand-carved, the doorways and door panels. Now, Kathy, when you first saw this house, do you remember how you felt? Because you were looking for a new home at the time. How did it strike you initially? I fell in love with the house. My description of the house was, I thought it was charming. Você tem aquela quedinha pelo desconhecido, pelo inexplicável? Então, aqui, no lado B, é o seu lugar. Vocês já se perguntaram até que ponto uma infância de pode prejudicar a psique de uma pessoa? Ou quando essa pessoa comete um crime sem explicação, é influência maligna? Ou se esse tipo de coisa acontecer, é porque aquela pessoa já tinha uma predisposição a problemas intelectuais. E por fim, será que alguém tem a resposta verdadeira para isso tudo? Temos visto casos de famílias, toda família tem os seus problemas, mas o que leva uma pessoa a ceifar a vida de outra? Hoje, eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque a história já é bem conhecida. Hoje, nós vamos levar em conta o, digamos, sobrenome do canal, tentando decifrar a mente. E eu acrescentaria e os mistérios da vida. Mas, como eu queria que o canal se chamasse só Lado B, por ser mais curtinho, porém o domínio já estava sendo usado, eu achei que tudo isso ficaria muito... Então, bora pra história. Quem, quando criança, nunca fez uma careta pelas costas dos pais depois de levar uma bronca ou até uma... Mas como eu sempre digo, gente, não desanimem. As coisas não estão piorando. A gente só tem essa sensação por causa da rapidez com que as informações chegam hoje pra gente. Sempre existiram. E eu acredito até que no passado elas eram ainda mais bárbaras. Vamos nos lembrar do dia 13 de novembro de 1973. Para os engraçadinhos de plantão, não, eu não era nascida ainda. E é por isso que existe a história, para manter acontecimentos importantes vivos. Nesse dia, 6 dos 7 integrantes da família DeFeo foram em circunstâncias, no mínimo, estranhas. O filho mais velho, Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, também conhecido como Butch, tira a da sua família. O pai, de 43 anos, obviamente, Ronald DeFeo, a mãe, Eloise, com 42 anos, e os irmãos são 18 anos, Ellison, de 13, Mark, de 11 e John, de apenas 9. Notem na foto que eu estou colocando que tem uma cadeira de rodas ao lado da cama do Mark. Ele tinha se machucado jogando bola. Ao que tudo indica é a coluna. Então, ele estava temporariamente usando a cadeira. Porém, ele ia se recuperar. O Butch usou... De todas as vítimas, os pais foram os únicos com 2
perfurações. Pai esse que deveria ser o alicerce da família, mas ao que tudo indica, foi ele a ruína da família. E agora começam as verdadeiras bizarrices. No dia seguinte, por volta das 6 horas da tarde, Butch entra num bar, meio em choque, pedindo ajuda porque sua família tinha sido... De imediato, as pessoas também ficam em choque. Conforme ele vai desenrolando, um monte de gente vai correndo acompanhando ele, que não era muito distante da casa, esse bar. E enquanto isso, alguém aciona a polícia. 2 desses homens que estavam no bar entraram na casa para ver o que tinha acontecido e saíram praticamente correndo. Não demora muito, a polícia e o resgate já chegam. Na hora da remoção do escombro, que demora um pouquinho, porque a perícia tem que fazer o seu trabalho primeiro, a gente até pode ver nas imagens que algumas vítimas já estavam em rigor pós-morte. Butch fala para os policiais que pode ter sido a mãe. Então os policiais o levam para a delegacia para, além da sua proteção, como de praxe, prestar depoimento. E não demora muito, já se percebe inconsistências nas coisas que ele fala, fazendo dele o principal suspeito. Depois dessa história da mãe, que ele viu que não colou, ele diz que a ideia inicial foi da Dawn, mas que era para ser só o pai, que era realmente um homem extremamente com a família toda, inclusive a mãe. Depois de um tempo em entrevista, ele conta coisas que aconteciam na casa. E as coisas funcionavam mais ou menos assim. Um dia no jantar, o pai chegou da rua, deu um murro no rosto da esposa, se sentou e falou: pronto, agora a gente pode comer. Bom, voltando, ideia inicial era da Dawn. Só que quando ele viu que ela tinha também os irmãos, ele ficou cego de raiva e matou ela também. Só que dadas as circunstâncias em que os corpos foram encontrados, fica tudo tão misterioso que eu não consigo imaginar quem poderia explicar aquela dinâmica. Talvez só o Butch, que hoje não está mais vivo e na época parecia estar totalmente fora de si. O que poderia explicar todos em suas camas, deitados de bruços, sem quaisquer sinais de terem sido movidos após perderem suas vidas. Durante as investigações, foram encontrados vestígios de pólvora na camisola da Dawn, o que só acontece se você estiver atrás da e não na mira dela, o que podia corroborar com uma das versões do Butch. Porém, como ela foi encontrada da mesma maneira, fica a pergunta: teria a Dawn, depois de seus irmãozinhos aceitado o seu destino, deitado na cama e esperado que o Butch viesse e a nela? Depois das autópsias concluídas, o laudo confirma que nenhuma das 6 vítimas tinha nenhum tipo de substância diferente no organismo, como sedativo, por exemplo. Depois de um tempo, o Butch já disse que foi a mãe, o que não tinha a menor lógica, porque as autópsias constataram que os pais foram os primeiros a serem atingidos. Depois ele fala que ele, Dawn, e 2 amigos planejaram juntos, só que na hora os 2 amigos ficaram com medo e fugiram. Esses 2 amigos nunca se manifestaram e nem sequer foram encontrados em meio às testemunhas, que obviamente num caso desse
houve centenas. E por último, o Butch alegou que já havia algum tempo ele estava ouvindo vozes que o mandavam eliminar a família. Essas vozes não estavam deixando ele comer, dormir, e ele estava enlouquecendo. E quando ele já não aguentava mais, de tanta fraqueza física e emocional, ele fala que sentiu como se o corpo dele fosse dominado e que ele não teve controle nenhum sobre aquilo que aconteceu. Ele fala que era ele, mas que ele não comandava o próprio corpo. Mais tarde, surgiram boatos, muitos boatos, né? Que durante um dos documentários que foram gravados a respeito da história, que foram muitos também, mergulhadores haviam encontrado uma área atrás da casa. Embora não tivesse praia, atrás, todas as casas praticamente ali tinham aquelas casas de barco, porque MTV é banhada pelo Oceano Atlântico. Acontece que nas autópsias, todos os ferimentos vieram de uma única arma. Bom, eu falei que não ia entrar em detalhes técnicos, né? Então, bora fritar os miolos e tentar entender o que foi que aconteceu no meio de toda essa doideira. Essa última versão que o Butch deu foi a usada no julgamento. Mas o advogado, que praticamente todos trabalham com 100% de lógica, alegou insanidade. Disse que o Butch, por causa da vida de violência, sofria de personalidade dissociativa. O Butch demorou para falar sobre esse assunto, para entrar nesse assunto, porque, como eu já citei em outros vídeos, esse assunto era um grande tabu naquela época. Na verdade, eu citei isso no Invocação do Mal. Então, as pessoas não falavam muito disso. As poucas que falavam eram taxadas de louca. Então, ele não queria contar essa versão. Bastante coisas dessa história deixam a gente com um ninho de pulga atrás da orelha. Mas eu acho que a coisa que mais me instiga faz um baita barulhão. Foi comprovado pela perícia que não houve uso de silenciador. Lembra que não havia sedativo no organismo de ninguém. Então, como é que ele conseguiu tirar a vida de 6 pessoas e ninguém acordou? Ninguém ouviu, nem mesmo os vizinhos. Amigos em comum do Butch, da Dawn, contam que eles iam muito ao porão da casa desde criança para brincar. E um dia eles descobriram atrás de uma estante uma salinha toda pintada de vermelho, bem bizarra mesmo. E lá eles encontraram um livro desses que a gente sabe que não se deve brincar. E já viu jovem como é. Se você quer que eles façam alguma coisa, é só proibir. A casa havia sido construída pelos avós em 1965. Acontece que, em meio a toda essa história, nunca se ouviu falar de testemunho deles. Eu, de acordo com o andar da carruagem, fiquei imaginando que a avó ou os avós podiam, né, mexer com algum tipo de ocultismo, por isso tinha aquela salinha e aquele abençoado livro que continha feitiços de invocação.
Esses dois rapazes contaram que quase sempre que eles iam lá brincar com aquele livro, coisas estranhas aconteciam, né? Como era um lugarzinho pequeno, então lá eles presenciavam muito as luzes piscando e um dia uma das lâmpadas chegou até a estourar. Mas acontece que esse tipo de coisa, para quem tem a cabecinha fraca, é extremamente perigosa, porque parece que funciona como que você vai viciando e querendo cada vez mais aquilo. Então eles não pararam. Mas o Butch também não era assim nenhuma fofura de pessoa. Desde a adolescência ele já fazia uso de substâncias ilícitas. A família do Butch era de classe média alta e faziam o que até hoje ainda se faz. Você compensava os filhos com presentes, com dinheiro, a falta do carinho e da atenção que os pais não davam. Agora coloca uma boa quantia de dinheiro na mão de um jovem que não tem uma base familiar para ver o que acontece. O Butch já tinha a personalidade dele toda quebrada por causa dos que já começaram na infância. Aí junta tudo isso numa panela, mesmo o advogado alegando insanidade, Butch é condenado pelo júri a cumprir 25 anos para cada um dos 6 crimes. E ele cumpre essa pena na penitenciária de Greenhaven, em Nova York mesmo. Aproximadamente 13 meses depois, dessa, a casa é vendida para uma família bem menos abastada, que tiveram que raspar as economias para comprar, e só conseguiram comprar porque a casa estava sendo vendida muito abaixo do preço. Lá nos Estados Unidos é lei, eles são obrigados a informar os compradores, os possíveis compradores, do que houve na casa. Eles levam isso bastante a sério. E uma casa que naquela época valia mais de $200 mil foi vendida por 80. Mas eles não se importaram com o que aconteceu na casa. E isso já é um indicativo de que eles não eram supersticiosos. Inclusive, eles compraram até alguns móveis que era dos DeFeo. Essa família era o completo oposto dos DeFeo, porque além deles praticamente não terem dinheiro, por outro lado, eles eram uma família muito harmoniosa. Era o George e a Cat Lutz. A Cat tinha 3 filhos do primeiro casamento e o George tratava como se fossem dele. A família era composta por George Lutz, Cat e os filhos Danny, de 9 anos, Christopher, de 7, e com 5 anos, Melissa, que eles chamavam de Missy. E embora não fossem supersticiosos, não custava nada, dar uma bênção na casa. A Cat pede para o padre Ralph Pecoraro ir abençoar a casa. E ele vai. O padre começa a abençoar pelo 3º andar, com o terço enrolado na mão, com a Bíblia e água benta. E ele vai jogando a água benta, vai fazendo orações de proteção, de purificação. Quando ele chega num determinado quartinho, que depois descobre-se que era o quarto dos meninos Mark e John, o padre tem uma sensação horrível. E de repente aparece uma nuvem com centenas de moscas. E
ele vai rezando e vai jogando água benta, mesmo, né, se sentindo mal, e de repente aquelas moscas todas desaparecem. Elas não, você não vê mosca caída no chão. Para parapsicologia, isso tem um termo técnico. Eu não vou lembrar o nome agora, eu devia ter anotado, né? Mas era bastante coisa. Mas a parapsicologia explica isso. A parapsicologia é uma ciência que estuda fenômenos paranormais, que estão ficando a cada dia mais materializados, digamos assim, né? Cada vez tendo mais evidências. Quando essa nuvem passou, ele escuta uma voz masculina e que fala bem pertinho do ouvido dele: cai fora. Padre Pecoraro dá uma disfarçada e vaza mesmo da casa. Ele não contou nada para a família, porque ficou com medo de pensarem que ele era louco. Então vocês estão vendo como, de certa forma, tem até uma coerência no que o Butch falou. A gente, naquela época, as pessoas falassem que viu fantasma, era internada num hospício. A única coisa que ele fala para Cat é que não deixe que ninguém durma naquele quarto. Então ela faz aquele quarto do quartinho da costura. Esse assunto, na época, era um tabu, era um elefante no meio da sala. Hoje ele continua sendo um pouco menos, mas ainda é. Eu acho que, independentemente da crença, ninguém é dono da verdade. E qualquer pessoa que afirma, eu sei, é assim, já não fica muito bem aos meus olhos. Porque ninguém que anda aqui nessa terra conhece a verdade absoluta. Levando em conta que os Lutz não eram supersticiosos, o que fez com que eles, depois de 28 dias, saíssem fugidos, correndo da linda e própria casa? 28 dias é a versão oficial do livro, do primeiro livro. Um monte de gente escreveu sobre essa história. Alguns vizinhos falam que eles não ficaram nem 10 dias na casa. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Eu não, tá, gente? Não invento nada, nem aumento. Eu só falo o que eu descubro nas pesquisas. E quando eu encontro informações desencontradas, eu conto para vocês, né? Tal fonte fala de um jeito, tal fonte fala do outro. Os Lutz viveram naquela casa. Como vocês puderam ver, e para quem fala inglês, ouvir no início do vídeo, algumas gravações que eu consegui encontrar com depoimentos deles. E eles tentaram tudo que estava ao alcance. Tentaram ligar novamente para o padre, o telefone não funcionava. Foram até a igreja. Aí o padre disse que não voltaria mais àquela casa. E aí ele contou o porquê. Desse padre também, né? Não podia ter falado de cara para eles. Enfim, o padre Pecoraro, depois que ele foi embora da casa, ele teve bolhas na palma das mãos, que duraram dias. E ele ainda fala para a família que se as atividades continuaram, mesmo depois dele ter abençoado, que a família, pelo amor de Deus, saísse de lá daquela casa. Porque o que tinha lá dentro era muito pesado até para ele. Os Lutz tentaram até sozinhos mesmos fazerem uma limpeza espiritual,
Acontece que isso deixou as entidades da casa ainda mais irritadas. E eles, com medo, acharam melhor parar. Eu tenho uma outra visão. Para mim, esse fato mostrava que eles estavam no caminho certo e que se eles tivessem batido firme e continuado fazendo essa limpeza, eles podiam até ter conseguido. Mas não julgo, porque eu nunca passei por algo dessa magnitude. Eu já experienciei algumas coisas, mas não dessa forma. Então, quem sou eu para falar o que eles deviam ou não fazer, né? É que a gente que gosta desse tipo de assunto sabe, tá cansado de saber que entidades, quando percebem que elas vão ser expurgadas de um lugar, elas ficam estressadinhas. Até que a família não suportou mais, fez umas malinhas com o básico e fugiram. Realmente fugiram da casa e foram para a casa da mãe da Cat. A história foi correndo até que chegou aos ouvidos de uma jornalista do Canal 5, a Laura Didil, que consegue rastrear o George no trabalho dele. Então ela liga para ele e fala para ele que conhece pessoas especializadas que podem ajudá-lo e que ela entraria em contato com essas pessoas, mas que ela gostaria que ele permitisse que durante a investigação o Canal 5 pudesse filmar. Como, desde que eles saíram da casa, todos, né, não sei a Missy, que era menorzinha, mas os dois meninos e os adultos falam que sentiram que levaram alguma coisa com ele, que alguma coisa foi junto com eles. Então ele aceita. Então a Laura entra em contato com Ed e Lorraine Warren. Eu acredito que dispensem apresentações, mas se alguém ainda não ouviu falar deles e quiser, pede aqui para mim nos comentários que eu faço um videozinho assim, né, tentando resumir e conto a história deles. Junto com o Ed, com a Lorraine, com a Laura, foi uma equipe. Alguns jornalistas céticos e o Ed e a Lorraine tinham a equipezinha deles também, né, para fazer filmagem, gravações de áudio. A Laura fala que ela contou 21 pessoas. O George e a Cat não quiseram entrar. Inclusive o George chegou a passar mal. Ele teve que sair até da frente da casa. Quando a equipe entra na casa, gente, chega a dar um aperto no coração. E aí a gente percebe, a gente tem a certeza de que eles não estavam brincando com isso, não. Eu acho que, sei lá, já tá na hora da gente aceitar que existem umas coisas que a gente não tem como explicar. Tinha louça na pia para ser lavada, alguns eletrodomésticos assim em cima da bancada. A despensa e a geladeira estavam lotadas. Tinha até uma casinha de biscoito, a coisa mais fofa, que a Cat tinha ou feito ou comprado, né, pro Natal, e tinha ficado ali largada, abandonada numa mesa, porque eles saíram correndo. Todos, até os céticos, inclusive os céticos, contam que experimentaram algum tipo de fenômeno paranormal na casa. Tinha um cientista junto com eles, que era inclusive ateu. A Lorraine conta que alguma coisa puxou a cadeira dele para trás, com ele junto, e eles levaram um tempão para pôr esse rapaz de volta no prumo, tamanho susto e pavor que ele passou. Essas investigações
duram vários dias. Em um desses dias, a Lorraine pergunta para os Lutz se eles autorizam fazer uma sessão na casa. A essa altura, ela nem precisava pedir mais, né? Mas eles eram bastante formais. Essas sessões para tentar entrar em contato com o que quer que haja, né, no local, seja casa ou qualquer outro lugar que eles já foram investigar, pode, às vezes, se tornar perigosa, principalmente numa atmosfera daquela, porque tudo indicava que o que acontecia ali não era o que muita gente pensava, que eram os fantasmas dos defios. Não, era como os demonologistas, como o Ed, chamam de inumanos. E isso é bastante perigoso, principalmente para médiums que têm o dom de incorporação. Eles podem acabar abrindo uma porta e canalizando algo desse tipo. E é óbvio que a notícia esparramou rapidamente. E o George tinha convidado, assim, uns outros investigadores. E, inclusive, ele chamou, isso eu achei bacana, um parapsicólogo bem conhecido na época. No dia dessa sessão, até o Marvin Scott, que era o âncora principal do Canal 5, quis estar presente, por curiosidade, porque ele não acreditava. A sessão começou à meia-noite e eles vararam a noite, porque às 3h15 da manhã foi o horário em que o Butch DeFeo cometeu aqueles. E o horário das 3 da manhã, ele carrega com ele um peso bem antigo, né? Diz que é um horário que o mal tá mais aflorado, porque é uma espécie de deboche, porque quando Jesus, né, veio a padecer na cruz, eram 3 horas da tarde. Então, diz que às 3 da madrugada o véu fica mais fino, ou o véu some. E como as coisas tinham acontecido lá nesse horário, né, durante a investigação, tinham outros médiums, na verdade outras médiums, né, tinha mais 2. Quando amanheceu o dia, a Lorraine falou para Cat e para o George que o melhor que eles tinham a fazer era ir embora daquela casa, porque eles não dariam conta do que vivia ali. Eu acredito que nessa época o Ed e a Lorraine ainda não tinham uma ligação com o Vaticano. Na verdade, foi essa história de Amityville, né, que aconteceu lá em Long Island, no vilarejo de Amityville, que fez com que os Warren ficassem mundialmente conhecidos. Eles eram bastante conhecidos lá, mas não mundialmente. E foi depois disso que eles começaram a, prestar serviços para o Vaticano. Eles investigavam para ver se o Vaticano não ia perder tempo mandando um exorcista. Como eles não fizeram isso, então eu deduzi que essa ligação ainda não existia. Depois de tudo isso que aconteceu, o George e a Cat começaram a pensar muito no Butch. Eles ficaram imaginando que tudo que ele alegou no julgamento era verdade. Então eles procuraram o advogado do Butch, William Weber, para ver se eles podiam ajudar de alguma maneira. Mas como a maioria das pessoas que trabalham com essas coisas, o interesse maior delas é, na verdade, dinheiro e não o bem-estar do cliente, ele propõe para os Lutz escreverem um livro.
E eles aceitam, porque eles acreditam que contando a história, de certa forma, pode chegar às autoridades e fazer com que eles revejam, pelo menos, o caso do Butch. Mas acontece que esse Weber, ele era tão mercenário que, quando ele mostrou o contrato para o George Brackett, eles desistiram na hora. No contrato estava que ele teria total domínio sobre a história, podendo contar o que ele quisesse e como ele quisesse, para quem ele quisesse, na hora que ele quisesse, e que os Lutz que viveram tudo aquilo não podiam falar. Que se eles falassem, eles teriam que entregar a casa como indenização. Você assinaria? Depois disso, eles foram procurados pelo escritor Jay Anson, que é o escritor que realmente escreveu o livro. Para escrever os livros, os Lutz tiveram que passar por vários testes, né? Polígrafo, estresse de voz, testes que confirmavam que eles acreditavam de fato naquilo que eles estavam falando, né? Porque a gente sabe que talvez naquela época não, viu? Mas hoje muita gente sabe burlar o polígrafo. Mas foram feitos vários testes e eles passaram em absolutamente todos. Precisava-se disso para provar a veracidade do livro que carregaria o baseado em fatos reais. Muita gente pensou e ainda pensa que os Lutz ficaram ricos, né? Com os livros, com o filme, só que não. Quem realmente lucrou foi o escritor. Esses caras têm a malícia, né? E quando eu vi isso, eu tive mais certeza de que foi a mesma coisa que aconteceu com Invocação do Mal 3. Eu vou deixar o card no final, na tela, para vocês. É um caso que quase acabou com o respeito que o Ed e a Lorraine levaram décadas para conquistar. O menino que havia sido possuído na época em que eles foram lá ajudar e que foi escrito o livro, ele depois participou de um documentário e afirmou que eles receberam em torno de $4.000 e que o Ed e a Lorraine tinham recebido mais de 80 mil. Eu tenho certeza de que aconteceu basicamente a mesma coisa, porque a vida deles não mudou. Eles levavam uma vida razoavelmente simples, claro, tinham uma casa confortável, mas não tinham nada assim de luxo. E outra, o Ed faleceu antes do livro começar a ser escrito. E a Lorraine faleceu menos de 2 anos depois das gravações do filme. Eu acho que a Lorraine nem sequer conseguiu assistir a estreia do filme, né? Porque é igual esses vídeos que a gente faz aqui. A gente filma e depois a gente leva um tempão editando. Imagina um filme. E a filha e o genro deles continuaram vivendo a vida normal, trabalhando para se sustentar, e com o museu, né, que eu acredito que eles devam cobrar alguma taxa, senão imagina o que iria virar aquilo, a não ser que no caixão da Lorraine tivesse gaveta. Do contrário, as pessoas que falaram mal deles morderam a língua. Os Lutz ainda fizeram questão de falar que o Ed e a Lorraine não cobraram absolutamente nada para ir lá. Que a única coisa que eles pediram foi se eles podiam reembolsar o combustível e os pedágios. Uma coisinha que raramente é divulgada é que o Big Ronald, que era como era chamado o Ronald DeFeo, pai
Por aí você já tira uma ideia de como era o gênio da pessoa, né? Ele tinha chamado um padre para abençoar a casa, porque eles já tinham sentido coisas estranhas lá. E quando o padre chegou, o Butch não conseguiu ficar dentro da casa. Depois de tudo isso, os Lutz conseguiram devolver a casa para o banco. Claro que a entrada que eles tinham dado, as prestações que eles tinham pago, eles perderam tudo. Eles venderam o carro, a moto. O George tinha um clube, né, de motociclistas. Inclusive ele pediu para alguns amigos irem até a casa e pegarem as coisas pessoais deles, né, roupa, documentos, porque eles não iam mais pôr os pés naquela casa. E com esse dinheiro, eles compram as passagens e vão embora para Califórnia. Nunca mais eles voltam para Amityville. Em 1977, a Laura Didio volta para casa com um outro investigador bastante experiente também. Ele era conhecido ou gostava de ser denominado como caça-fantasmas. Ele se chamava Hans Hauser. Ele contratou a Laura como pesquisadora, então foi ele quem fez o convite. E ele levou também Ethel Johnson, que era uma senhora, porque na época ela já estava com 70 anos mais ou menos, e ela era médium de incorporação. Eu acredito que eles fossem amigos, tal, queriam conduzir a própria investigação e escrever um livro mais científico a respeito do que eles poderiam vivenciar lá na casa. A senhora Johnson se comprometeu a levar os equipamentos de filmagem, que na hora H não funcionaram. E segundo a Laura, era tudo novinho. Ela falou que no dia a temperatura estava em torno de 1 grau, o que não era o suficiente para congelar o equipamento. E o equipamento estava congelado. Então eles acabaram ficando com a câmera fotográfica só. Mas como já estavam ali, eles iniciam a sessão. Nessa época já tinha o que era conhecido como sessão de roda, alguma coisa assim, que é quando as pessoas que querem participar de uma sessão para entrar em contato, né, com o outro lado, elas se sentam num círculo, normalmente numa mesa redonda, e dão as mãos e fazem a invocação. A senhora Johnson foi incorporada por um espírito de um homem, mas ele não falava coisa com coisa, não deu para identificar quem era. Mas aconteceu uma coisa extremamente bizarra, que conforme ela incorporou, cresceu nela um pomo de Adão. Alguns médiums falam mesmo isso, né, que quando eles fazem uma incorporação, alguns, né, eu acho que dependendo da força do espírito, não sei direito, tá, gente? Mas eles acabam adquirindo algumas características físicas, não só trejeitos do espírito. Bom, mas o foco do vídeo não são eles, então vamos voltar. Em 1980, o George e a Kate encontram com um arcebispo que é exorcista. O nome desse arcebispo era Neil Smith. E ele fala para Kate que eles precisam trabalhar com ela, porque ela ainda está carregando alguma coisa da casa. Tudo indica que, em relação ao George, ele já tinha conseguido se libertar, mas a Kate ainda estava com alguém
atormentando ela. Então, esse arcebispo se oferece para cuidar dela. Não chegam a fazer um exorcismo, afinal de contas ela não está possuída. Aquilo só está encostado nela. Então, Neil Smith dá várias bênçãos nela até ele perceber que ela está totalmente liberta. Depois que os Lutz saíram da casa, obviamente, vários, mas centenas mesmo de pesquisadores, de médiums passaram pela casa. Alguns investigadores, né, na tentativa de captar alguma coisa, alguns médiums com boa intenção na tentativa de limpar, de purificar aquele lugar. O Hans Hauser chega a dar uma entrevista dizendo que ele estudou melhor aquele local e que ele descobriu que exatamente naquele terreno havia sido um cemitério de nativos americanos, né, de índios. E em 1905 teve uma chuva torrencial muito forte na região que desenterrou uma ossada e uma criança brincando pisou no crânio, e diz que a partir daquele momento aquele local começou já a dar sinais de manifestações não muito boas. Eu só vi um trechinho da entrevista onde ele conta essa história. A gente sabe, né, como eu contei também no Invocação do Mal 3, que eu vou deixar o card, que esses locais muito antigos, onde, claro, a Terra é toda antiga, tem a mesma idade, só que elas foram colonizadas em épocas diferentes. Então, essas pessoas mais antigas, principalmente dependendo da tribo, eles fazem muitos rituais e, de repente, pode mesmo carregar de energia negativa. E esse tipo de energia pode acabar causando manifestações. Em relação a energias, já é cientificamente comprovado. Já em relação a entidades, ainda estão estudando. Porém, eu acho que já tem evidência o bastante para a gente acreditar. Eu até falo, eu acredito, viu, galera? Não precisa vir provar nada para mim. Pode ficar sossegadinho aí onde vocês estão, que eu acredito. Foram muitas pessoas mesmo. E quem sabe essas muitas pessoas que passaram pela casa enquanto ela não estava sendo habitada, né, por seres humanos, conseguiram fazer uma limpeza lá. Se bem que eu gosto de ler, de ver documentários, e eu assisto sim alguns vídeos dos meus colegas. Enfim, eu acredito que esse rapaz, ele more nos Estados Unidos, tá? Porque ele estava dirigindo lá com uma desenvoltura que parecia eu aqui na minha cidadezinha. E ele estava com aquele medidor de energia. Ele foi lá durante o dia, deu várias voltas. Hoje a casa é cercada, protegida, com placas dizendo que ali é uma propriedade particular e que vão haver consequências se você se aproximar, porque tem pessoas morando lá hoje. Inclusive essas pessoas dizem não acontecer nada na casa, por isso que eu acredito que eles tenham conseguido fazer a limpeza. Mas esse rapaz, ele se propõe a passar a noite lá na casa. Então, ele dá uma volta por volta da meia-noite, né, a pé. Ele estaciona o carro, que a pé ele vai, né, mais devagarzinho, e depois ele vai às 3h15 da manhã,
Quando ele passa na calçada às 3h15 da manhã, o aparelho trava no vermelho. Quem está assistindo esse já deve conhecer, né, o aparelho que tem a luzinha verde, a amarela, a laranja e a vermelha, dependendo da intensidade energética do lugar. Ele mostrou, né, antes que a fiação elétrica não interferia, porque ele ligou o aparelho, já que liga, acendem todas as luzes e depois volta. Aí ele fica só verdinho, se não tiver nenhum tipo de energia. E às 3h15 da manhã, o aparelho dele simplesmente endoidou. Eu cheguei a rir, porque ele sai correndo, dá pra você ouvir ele ofegante. Então, talvez tenha havido a limpeza da casa, eles não possam mais entrar lá, porque as entidades benignas estão protegendo, mas talvez eles possam circundar. E no horário chave, podia ter alguma manifestaçãozinha ali, alguma festinha ali. Para quem já me conhece, né, dos vídeos, e para quem convive comigo, sabe que eu tenho uma máxima de vida, que é do sábio William Shakespeare, que diz o seguinte: há mais mistérios entre o céu e a terra do que julga a vã filosofia do homem. Depois de décadas, né, acho que uns 40 anos depois, foi isso mesmo, o Danny Lutz resolve falar. O filho mais velho da Cat, ele decide que ele quer se abrir. Na opinião dele, tudo o que aconteceu na casa foi culpa do padrasto, porque o padrasto praticava bruxaria. Eu não assisti o documentário dele, tá? Eu não consegui encontrar gratuito, eu ainda não posso ficar pagando, né, vários streamings, mas eu tenho certeza que vocês vão me apoiar e uma hora o meu canal vai ficar bem legal, eu vou ter mais ferramentas para trazer coisas mais legais. Eu achei, vendo trechos do documentário, que o Danny é um homem muito amargurado, que não conseguiu superar todas as dificuldades que ele teve na vida. Obviamente, durante aqueles dias em que eles viveram na casa lá em Amityville, e algum tempo depois de sair de lá, aquela harmonia bonita que existia entre a família deu uma desequilibrada. Então, a mãe e o padrasto ficaram um pouco mais rudes, mais agressivos. Depois de todo o estresse que eles passaram, o George e a Cat se divorciam. O Danny, ele cresceu um adolescente rebelde, que inclusive saiu de casa, porque ele fala que ele sentia ainda aquelas forças com ele, e foi viver na rua. E eles passaram por bastante coisa mesmo, porque todo bom escritor, né, dá uma bela aumentada. A Cat conta que ela chegou a discutir com o Jay, porque ele exagerou, mas exagerou com gosto mesmo no livro e consequentemente no roteiro do filme. E aquilo causou para eles muito transtorno, porque aí as pessoas que liam ou que viam o filme não iam atacar o escritor, atacavam eles, as crianças. Então, eu acho que pro Danny aquilo pesou bastante, foi impossível dele conseguir superar. É o que transpareceu para mim. Mais pessoas de escritores,
Porque eles podiam colocar, além de baseado em fatos reais, né, que tem uns que ainda não entende, que não é idêntico à história real, é baseado em fatos reais. Então é lógico que eles vão florear e enfeitar mais, deixar aquilo mais atrativo. Então, vendo, né, o Dene falar, a gente tem até um sentimento assim bem forte de compaixão. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês pensam dessa história doida? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu, particularmente, né, vou dar o primeiro impulso aqui, acredito que possa sim haver vida após a morte. Eu não tô falando, existe sim, tá? Eu nem gosto de gente assim. Então eu acredito na possibilidade sim. Até porque a gente às vezes vê umas injustiças tão absurdas, né? Então, pra mim, é uma explicação bastante plausível que com a morte do corpo, nosso espírito tenha a chance de evoluir. Quem sabe até voltando pra cá num outro corpo, pra melhorar, pra evoluir. Afinal de contas, a vida é tão cheia de mistérios, de magnitudes, de encontros e desencontros. Como eu já disse, ninguém sabe a verdade. Mas me conta a sua opinião. E de novo, muito, muito obrigada mesmo por ficarem comigo, por estarem apoiando o meu canal, por serem pessoas de bom coração e quererem ver as outras pessoas crescerem e progredirem. Isso me deixa muito feliz e prova que o mundo não está ficando pior, não. Pelo contrário, está evoluindo.